Olá, eu sou a Andrea Éboli E eu sou o LG. e a gente está aqui na quarta temporada do Gerações Cast, acredita? Eu não acredito, gente. Pois é. Quarta temporada, tudo isso já passou? Tudo isso já passou. Os primeiros episódios a gente falou sobre o que a gente fazia, depois a gente passou para o que a gente pensava e agora é como a gente vive. É agora que o bicho pega. Uau. Como viver? Como? E você já sabe, né? O Gerações Cast é aquele espaço onde todo mundo ensina e aprende. Uma discussão, uma conversa entre gerações. E a gente está aqui com duas pessoas muito especiais. A Elaine e a Ana, que vão estar aqui discutindo o tema de... Nossa, hoje é um tema maravilhoso que eu amo, que é mudar ou ficar. Bom, e para começar, para que elas se apresentem, a gente vem daquele jeitinho não clássico, que é... A gente queria saber de vocês qual foi a última pesquisa que vocês fizeram aí no ChatGPT, Google, TikTok, que representa um pouco quem vocês são. E aí vocês contam pra gente um pouquinho de vocês. Vamos lá, Elaine? Bora lá, gente. Obrigada pelo convite. Então, minha última pesquisa do ChatGPT foi um roteiro da nossa live com o time comercial. Como que a gente organiza tudo o que acontece na CIMED, todas as ideias para facilitar a vida de quem está no campo. E acho que isso resume um pouco a Elaine, né? Eu gosto muito de comunicação, eu sou da área de educação corporativa. E aí terminei essa reunião 7h30 já fui para o jantar. Do jantar já vim para cá. Então a Elaine é uma pessoa que gosta de se conectar com gente, que gosta de troca, que gosta de aprender, que gosta de conversar, uma boa conversa. Oba! Eu sou uma pessoa certa aqui, Você hein? vai ver, vai conversar bastante aqui. Isso aí, isso é um pouquinho da Elaine. Seja bem-vindo, Elaine. Muito obrigada. A minha última pesquisa no ChatGPT também tem relação com o meu trabalho, porque eu fiz uma pesquisa sobre atletas que são autoridade nos seus esportes, mas que são esportes não conhecidos, porque eu trabalho com marketing esportivo. E aí eu precisava fazer uma pesquisa de campo para entender quem eram esses atletas de esportes que eu não tenho o mínimo conhecimento, que também não são da área da minha agência. E aí eu tinha que entender quem que eu podia usar de referência. Então eu acho que eu também entro um pouquinho nisso da comunicação, porque eu sempre preciso estar a par de tudo que está acontecendo no mundo do esporte, mesmo que não seja do esporte que eu trabalho, que no caso é automobilismo. Mas eu acho que resume um pouquinho de mim também. Automobilismo? Sim. Olha só, Olha, legal, hein? Muito legal, hein? Muito bom. E já começando no nosso tema, quando a gente decide mudar, tem uma sementinha que cutuca, que faz a gente pensar em mudar? Ou às vezes é o universo que conspira para a gente tomar essa decisão? Da onde vem essa vontade, necessidade ou desejo de mudança? Cara, eu acho que eu sou muito ariana mesmo, porque eu mudo o tempo todo. Meu marido, coitado, ele fica enlouquecido, que toda hora eu tô inventando uma coisa nova pra gente fazer. Acabamos de mudar de casa, vamos ver um apartamento novo? Acabamos de voltar da viagem, vamos ver a próxima? E aí ele fala, Elaine, calma, curte o momento, segura a ansiedade. Eu acho que isso é muito do meu jeito já de ser, né? Então, toda semana o time também eu falo, vamos fazer de uma forma diferente, que isso aqui já tá ficando chato, gente, não. Cara, ali precisa de novidade. E aí, como eu trabalho com o time comercial, é uma necessidade intensa, diária, de você pensar em como engajar essas pessoas todos os dias. Porque acaba o mês, zerou, começa tudo outra vez, né? E aí, eu acho que eu desafio muito o meu cérebro a todo momento a mudança. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Por um momento da minha vida eu fiquei meio estagnada. Fiquei muito tempo numa mesma empresa, mesmo não tendo ali tanta perspectiva. E aí eu virei a chave e falei, não posso ser assim. Acho que dali pra frente... eu comecei a levar isso de forma muito intensa para todas as frentes. Mas você acha que era da sua personalidade, Não. que estava meio abafada, ou você foi aprendendo a mudar, assim, no dia a dia? Eu acho que foi uma junção dos dois, né? A personalidade abafada e a mudança que hoje o mundo exige da gente. Né? Hoje a gente precisa se reinventar o tempo todo. Hoje a gente precisa saber lidar com todas as gerações, né? No trabalho, na vida. A gente precisa disso no dia a dia. Então é uma parte que realmente abafei isso por um período da minha vida. E outra parte da humanidade hoje exige isso de você, senão você fica para trás. Se você não acompanha as mudanças, você tá morto, né? É verdade. E você, Ana? Nossa, é difícil. Da onde vem? Eu já passei por muitas mudanças. Eu sou muito nova, mas eu mudei de cidade, fui morar sozinha, mudei de área, mudei de carreira.
Então, eu acho que tem sim uma sementinha que foi plantada por pessoas que me apoiam, de sempre me incentivar a mudar. Mas tem uma coisa minha, eu não gosto de ficar parada, eu não gosto de fazer a mesma coisa sempre. Eu gosto de coisa diferente, rotina, a mesma coisa. É uma coisa que eu entendo que é necessária, no trabalho principalmente, mas eu preciso de mais, eu preciso de alguma coisa diferente pra fazer. E aí, pra mim, assim, na minha experiência, eu precisei mudar pra entender o que eu queria e pra me conhecer melhor. E aí eu consegui ver um outro mundo. Então mudar pra mim tem esse significado de conhecer o outro lado, que a gente sempre fica pensando e se... E se não for, não vai saber como é que é. Então, acho que esse é o principal. Mas tem alguma coisa que inicia a mudança? Por exemplo, a Elaine falou, eu não era assim, agora eu estou. E a Elaine trabalhou muito tempo numa empresa, hoje trabalha na CIMED, que é muito dinâmica, né? Mas você falou, o mundo também mudou, mas o que é no caso... Eu sei que você conhece um pouco sobre as suas mudanças, você mudou de cidade, você mudou de um monte de coisa, e a Elaine tem mudanças de posicionamento dela mesmo, de profissional, a coisa profunda, né? O que starta, o que inicia, qual que é onde começa a mudança? No ambiente profissional, eu acho que a mudança ela começou, para mim, pelas pessoas que eu comecei a me relacionar. Que toda hora essas pessoas me desafiavam. E aí eu falei, cara, eu gosto muito disso. Eu preciso ser desafiada. Que tem pessoas que não gostam disso, dessa provocação. Mas eu descobri que eu amo ser desafiada. Você não sabia, Elaine? Não. Onde você estava, você não tinha esse nível de... Desafio? Não tinham pessoas te provocando, te desafiando? Tinham, mas não no nível que eu tenho hoje. E não só na CIMED. Hoje eu amplio minha rede de networking. Não só na CIMED, mas todas as pessoas hoje que eu me conecto aqui com vocês hoje, eu vou ser provocada por alguma coisa. Né? Eu vou ser impactada por alguma coisa e vou refletir sobre isso. Então eu tenho ampliado muito leitura de livro, assistir podcast, tudo que faz a minha mente não sair desse movimento do desafio. Porque é isso que fez eu crescer. Né? Então eu venho do RH, então o RH ele é uma área que ela é mais morosa, né? A gente sabe que ela e aí quando eu vou para o comercial, cara, é área de negócio. É isso. É área de negócio e é área que ela... E o comercial da CIMED, né? Da CIMED. E o comercial da CIMED. Que é uma empresa que vive vendas em todas as áreas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exato, exato. E aí o meu primeiro diretor, que foi o Valdir, hoje ele não está mais lá, mas a gente tem uma relação ótima até hoje, ele tem um estilo de trabalho que assim, se vira, tem que entregar. E aí eu falei, pode deixar que eu consigo. Pode deixar que eu me viro. E aí isso foi criando uma relação de confiança, obviamente, né? Foi criando uma relação de confiança. Mas eu acho que o ambiente, ele te estimula demais. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. O ambiente, ele começou a me empurrar. E aí hoje eu virei 360, assim, do que eu era há 5 anos atrás, né? Na carreira, nas relações, nas trocas. Agora acabou o Big Brother, né? E quem ganhou foi a Ana Paula. E ela tem muito um estilo de desafiar, né? Ela trouxe uma autenticidade que fazia tempo que a gente não via. É uma mulher que vai pra frente, ela não se importa muito com a opinião. É importante a gente se importar, sim, mas eu acho que a gente estava precisando desse movimento de olhar um pouco para dentro e falar, não, eu não vou olhar para o lado, eu vou olhar para o meu foco. É para cá que eu tenho que ir. E aí eu falei, cara, que legal, né? Eu sou fã de Big Brother, assisto todos, tá? Eu adoro Big Brother. E você sabe, eu vou trazer aqui uma curiosidade da neurociência de novo. O nosso cérebro, né, ele gasta muita energia, né? Se eu não me engano, cerca de 20% da nossa energia diária é gasta pelo cérebro. E ele busca conforto, né? O nosso cérebro, ele tende a buscar conforto para gastar menos energia. Então, o ato de mudança é um ato contrário ao nosso cérebro. O nosso cérebro vai dizendo pra gente assim, fica aí, tá tudo bem, fica aí. O ato da gente falar, não, eu quero mudar, você tá indo contra a natureza da sua forma de pensar. Então, e aí vem a minha pergunta pra vocês. Mudar tem seu preço, desde energético, de energia mesmo do corpo, quanto das consequências disso. A gente precisa de apoio para mudar? Ou a gente é mais de dentro para fora do que de fora para dentro? Eu sinto que eu preciso de apoio. Eu
sempre tive medo de mudanças, ao mesmo tempo que eu sempre busquei as mudanças. Então, para eu ir fazer sozinha, eu sei que eu consigo. Mas eu acho que ter alguém ou ter um apoio, seja emocional, seja qualquer tipo de apoio, eu acho que ajuda muito. Então, assim, isso da zona de conforto, a minha psicóloga falava, é a zona de desconforto que você vive. Se você continua nessa sua zona de desconforto, você tá desconfortável. Você tá infeliz, você não gosta do que você faz, muda. Mas é aquilo, eu consigo mudar. Ai, acordei hoje, nossa, decidi mudar de, não sei, carreira. Decidi mudar de cidade. Também não dá pra fazer assim. A gente precisa de um tempo, então é de dentro pra fora, mas tem também a porcentagem de que tem de fora pra dentro. O estímulo de fora. No seu caso, uma psicóloga, uma sessão de terapia te faz pensar sobre aquilo que você está trazendo e a provocação foi, se eu entendi direito, você quer essa mudança por algum objetivo, por alguma razão que está te estimulando e você reflete sobre isso para tomar decisão. Também. Eu acho que vai além só, por exemplo, da sessão de terapia. Óbvio que ter um apoio de um psicólogo, de um profissional é bom, porque eu acho que a gente pode se conhecer muito bem, mas na hora que a gente tem alguém para ajudar a gente a lidar com as nossas próprias situações, acho que a gente desenvolve mais um pensamento crítico sobre nós mesmos. Então isso ajuda, mas eu penso mais no apoio não só desse profissional, um apoio assim, familiar, um apoio de que você... assim, eu sabia que eu não estava sozinha nesse processo, seja em qualquer um deles. Então, é saber que eu posso lidar com isso se eu quiser sozinha, não tem problema. Mas eu posso também recorrer às pessoas que eu sei que elas vão me dar apoio. Mas eu acho que a mudança tem que partir mais de mim. Porque senão não é algo pra mim, é algo pro outro. Interessante. E isso acontece muitas vezes, né? As Muitas pessoas, vezes. elas escutam muito os outros, tomam decisões precipitadas pensando na opinião do outro. E, na verdade, essa mudança não estava interna ainda. E essa mudança precisa ser interna, né? E por Começar dali. E por isso que me chamou a atenção ela falar isso, porque muitas vezes a gente pega as pessoas, às vezes, ouvindo assim no dia a dia, a pessoa fala, eu fui pra tal lugar, eu tomei tal decisão porque meu amigo falou pra eu ir junto. Porque... Aí você fala, mas onde que você está? Né? Onde que é a sua decisão, não do outro, né? Enfim, é interessante Mesmo em essa relacionamentos, perspectiva. né? Tudo, Casamento, a gente foi porque o meu marido... E você, né? Porque depois aquela decisão vem cobrar isso de você, né? Porque é uma super. cobrança individual, né? Não é do coletivo. Total, eu acho que eu sou formada em psicologia, então tem algumas questões que o ser humano ele precisa de uma aprovação. Parece que ele precisa dessa chancela de alguém para essa coragem vir. E aí, eu achei muito interessante a sua fala, porque hoje, com a minha maturidade, eu acho que esse apoio ele diminui um pouco e fica... Mas isso é com maturidade, né? Eu tô casada pela segunda vez. E quando eu decidi me separar, o meu entorno falou, não, Elaine, eu fui a primeira mulher da minha família a se separar. Não, né? O que está acontecendo? Gente, as coisas não estão legais comigo. E aí eu tomei a decisão, terapeutizada também. Ótimo. Não foi, hoje eu vou me separar. Não, foi terapeutizada também para encontrar o meu caminho, mas é uma luta que é você com você mesmo. Né? Então, tem esses momentos em que você conecta com pessoas, conectei com a LG, que é uma pessoa incrível, né? Me deu muitos direcionamentos, a gente conversou bastante profissionalmente, mas tem outras situações que a gente precisa se colocar no nosso lugar e falar, cara, quem está passando por isso sou eu, ninguém vai entender essa minha escolha, quem vai entender vai ser eu mesma. Ninguém sabe exatamente o que você está passando, né? Não. Você pode conversar, você pode compartilhar, mas no seu íntimo, só você sabe o que você está passando. Não tem Você jeito, sabe. né, André? Não, e as consequências vêm para você também, né? Porque mesmo assim, quando você pensa em família, quando você pensa em... você pode até fazer decisões conjuntas, né? Então, vamos fazer... E eu vivi isso um pouco dessa história de morar fora e ir para outros lugares. A decisão é conjunta, mas a conta vem no individual. A conta vem porque você abriu mão, porque você fez, o que você não fez, por que você fez essa escolha, por que você fez essa escolha. E o outro pode estar até ali do lado te apoiando, mas a conta vem individual. Então é por isso que tem que vir esse processo que as duas falaram, que a Elaine falou muito dessa coisa de você se encontrar e você assumir isso e dizer, essa decisão é minha. Acho que isso é extremamente importante. E tem uma coisa também, estou pensando agora, né? Eu aprendi isso já... Não lembro com quem, honestamente, não falaria aqui, mas que você tem que tomar cuidado, inclusive, com seus próprios familiares, especialmente os mais próximos, porque de
de tão orientados a te proteger que eles estão, que eles provavelmente vão te dar alguma direção que não é o que realmente você entende, quer, tá pensando, tá planejando, né? Eu lembrei da minha mãe agora, porque como eu abri uma empresa agora, né, saí do mundo corporativo para empreender, a minha mãe falou assim, a primeira coisa que quando eu contei para ela falou assim: "Ah, mas você não vai abrir uma loja de roupa não, né? Porque, ó, loja de roupa, você pode perder a roupa." Eu falei, não, mãe, loja de roupa... A primeira reação, eu falei, não, mãe, loja de roupa não. Ela... E também não vai ser farmácia, né? Porque você não é farmacêutico. Então, assim, na cabeça dela, empreender significa que você vai abrir uma loja, entendeu? Então, ela tá ali, dentro do repertório da consciência que ela tem, tentando me proteger. É. E o meu trabalho é fazer o meu trabalho, né? Trabalho dá trabalho. Então, depende da gente mesmo. Só a gente sabe o que a gente passa, o que a gente sente. Especialmente o que a Andrea falou, pra mim é fundamental. A consequência é sua. Você que tem que arcar com as decisões, as consequências das decisões. Mudei de cidade, você decidiu mudar. Você pode voltar, mas a decisão foi sua, então o que você vai fazer a partir disso? Mudei de emprego, mesma coisa. Me separei, mesma coisa. E assim por diante, né? É. E o que a gente aprende com a mudança? Vocês acham que o fato de mudar gera talvez até mais ensinamento do que o fato de ficar? Olha, eu acho que todas as respostas minhas vão ser depende. Depende muito do tipo de mudança, né? Se você está indo super bem num caminho e você vai ter uma mudança que te leve para um caminho não tão bacana, você vai ter essas consequências, né? Mas eu acho que a questão da mudança que a LG trouxe da mãe dele, estava refletindo aqui, como é importante o papel dos nossos pais, né? Tava refletindo agora a minha história. A minha mãe é super protetora, porque ela teve que criar eu e minha irmã sozinha, praticamente, né? Então, Elaine, cuidado, não vai aqui. Elaine, cuidado, não vai viajar. Ai, meu Deus do céu, a Elaine é doida, ela pulou de asa delta. Ai, meu Deus, ela... E eu contava tudo pra ela depois, né? Porque minha mãe sempre foi muito assim, protetora. E aí, nessa questão da mudança, quando eu comecei a me descobrir na mudança... É quando eu fui me afastando dessa super proteção da minha mãe e descobrindo que eu sou doida mesmo. Eu sou aventureira. Essa sou eu. E isso eu tava um pouco abafada. E não porque, minha mãe é assim, essa. Não, era o jeito dela proteger eu e minha irmã, né? Porque ela teve que criar nós duas sozinha. Então... a mudança, e aí conforme as coisas foram acontecendo na minha vida, você passa pela adolescência, né, que você acaba testando ali os seus pais um pouco mais, a paciência deles, inclusive. Mas eu sempre tive esses princípios, ética, uma educação muito bem organizada, pelos meus tios que fizeram esse papel, enfim, tudo mais. Então, sempre as escolhas para mudança, elas foram escolhas que eram mudanças para melhor, né? Nada muito arriscado no sentido de você vai mudar, vai se relacionar com alguém que, pô, tá todo mundo vendo que é uma pessoa meio, né? É uma mudança que, quando a gente escolhe um parceiro, você vai mudar a sua vida ali, né? Então, por isso que eu falo que depende muito das escolhas que você toma, mas, graças a Deus, eu sempre fui muito feliz nas minhas mudanças. Sempre fui muito feliz. Ai, que legal. Eu tive uma experiência um pouco diferente. Os meus pais, eles sempre foram muito abertos à mudança. A minha mãe saiu com 17 anos, mudou de cidade, foi fazer cursinho para entrar na faculdade, e meus avós ficaram no interior. Aí depois ela veio para São Paulo, fez pós-graduação, voltou para Minas, teve a família dela. Então, para mim a mudança sempre foi eu vou buscar isso, eu não quero ficar na minha cidade, eu quero mudar. E não é porque eu quero fugir de lá, mas é porque eu quero conhecer novas coisas. E é engraçado porque eu sempre conversei com as minhas amigas sobre isso, e elas sempre tiveram a cabeça de alguém que morou em uma cidade só. E eu falava, sim, mas não é toda cidade que funciona desse jeito. As pessoas não são assim em todos os lugares. Eu não conheço todos os lugares do mundo. Eu não tô falando por todos os lugares. Tô falando por 2 cidades. Mas que pra mim já é muito legal. Que eu vejo a diferença de pensamento e tudo bem. Não tem problema as pessoas pensarem diferente. Mas é interessante. E aí, eu sinto que a mudança me faz aprender. Sempre. É uma mudança como pessoa. É uma mudança como pensamento crítico, como eu me relaciono com as pessoas, como que eu trato os outros. Então, é bem interessante.
pensar em tudo, assim, que aconteceu em pouco tempo, isso, sabe? Porque você é nova pra Eu caramba. sou muito ainda, né? nova. Ma- Não é como se eu tivesse vivido muito ainda. Mas tem uma profundidade no que você trouxe, tem mesmo. muito, muito grande. Tem uma questão aí do que você falou que pra mim ela é chave nesse processo de mudança, que é o seguinte. Você morou, por exemplo, numa única cidade a vida toda e a sua vida toda significa 21 anos, né? Vamos pensar, 21. 20, 21 anos. Se você tem um amigo, alguém do seu meio ali que já morou em 2 ou 3 cidades, ou tem os pais como os seus, né? Que viveram em outros lugares e tudo mais, você já tem uma visão de mundo mais ampliada do que os seus colegas, os seus amigos É. que estão ali. Um exemplo simples, esses dias eu vi uma pessoa postar no Stories um semáforo que tem um número. E a contagem, ela volta lá, 10, 9, 8, 7. A pessoa falou assim, nossa, olha que incrível isso. Eu pensei, gente, mas isso existe há tanto tempo já. Então, assim, na realidade dela, é a primeira vez que ela tá vendo aquilo. Então, aquilo pra ela é inédito. Uhum. Enquanto que para os outros, não. Então, essa mudança, esse ineditismo, essa vivência, essa experiência, ela é absolutamente particular. E nessa discussão aqui, provavelmente quem tá ouvindo ou assistindo a gente já deve estar pensando o seguinte, pô, entendi que minimamente algumas mudanças eu deveria considerar porque vai ampliar minha visão de mundo, vai ampliar as minhas possibilidades, meu conhecimento, meu aprendizado. Então, me parece que a mudança, ainda que quando ela dê errado, eu posso ir para uma cidade que eu não goste, tem um aprendizado ali, como a Elaine falou. Sim. Mas e o medo nessa história? Onde que entra? O medo de mudar. De ficar num lugar que você tinha que ficar, mas você saiu. Ou você acabou ficando num lugar que você deveria ter saído e não saiu por medo. Como que a gente lida com isso? Difícil. Naturalmente o nosso cérebro, ele funciona assim, né? Ele é muito primitivo, assim como você disse. Então a gente vai comer, a gente olha aquele prato, a gente quer comer tudo que tem no prato, porque a gente não sabe quando vai ser a próxima vez que eu vou comer. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, se você sair na rua, ou se você mudar, se você sair da sua zona de conforto, cuidado. É o exercício diário. Eu li o livro do Hábitos Atômicos e ele explica muito, né, esse movimento do nosso cérebro, essa briga diária para você fazer exercício, para você ler, para você, né? Toda vez que eu vou num evento, eu falo, não convida que eu vou. Não me chama que eu vou mesmo, tá? Você fala, parece lá em casa para eu tomar um café, eu vou, tá? Não pode, você não pode morar no Rio, né? Porque lá no no Rio é Rio, todo mundo convidando o tempo inteiro e ninguém vai em vai lugar nada. nenhum. Ah, é? Não, O carioca é famoso por isso. Eu não Carioca perco é famoso por isso. Eu não perco convite de nada. E aí, às vezes, a gente fala assim, que preguiça de ir, né? Ai, será que eu vou? E aí, isso acontece comigo também, obviamente, mas quando eu vou, e aí eu converso com tanta gente, falo, nossa, foi muito legal, ainda bem que eu vim. Mas é um exercício diário, porque o medo ele vai existir, o nosso cérebro, ele tenta boicotar a gente o tempo todo. E tem uma coisa interessante na mudança, ao meu ver, que você desce escadinha. Desce 3, 4 escadinhas para poder subir. Todo mundo que faz uma grande mudança, ela pensa assim, puta, eu vou chegar lá no mesmo patamar que eu tô aqui. E não, você volta. Exatamente por essas coisas, porque é um ambiente novo. Você não tem mais conforto. Eu saio do interior e eu vou para São Paulo, ali no interior, sabe assim, eu sei andar em tudo, eu sei andar todas as ruas. Aqui eu não sei. Lá eu sei como as pessoas se relacionam. Lá eu sei os hábitos. Aqui eu não sei. Então, toda mudança que você faz tem esse descer de 3, 4 casinhas para depois subir. E as pessoas, às vezes, acham que isso é fracasso. Porque elas vivem esses passinhos para trás e elas ficam com esse sentimento assim, fracassei, não devia ter mudado. Olha, para mim tá péssimo. A minha vida lá era tão boa e a vida aqui na cidade grande é ruim. Calma. É que você está vivendo os 4 passinhos para trás. Então, essa é uma mensagem importante para as pessoas que mudam. Existe os 4 passinhos para trás. Não é teu fracasso. É realmente esse período para você chegar no patamar para depois você começar a evoluir. E isso geralmente gera esse sentimento de fracasso inicial. Porque a mudança traz um pouco, né? Desse sentimento de fracasso. Principalmente no início, né? Porque tudo Que é os que esses passinhos para trás é interessante essa perspectiva. Eu não conhecia, André. De você reaprender um pouco daquele meio de algo que para você não é confortável. Ainda que você seja excelente com mapas e andar na sua cidade, você chega numa cidade como São Paulo, é difícil, né? Mas isso pra vida, eu tô pensando, nossa, eu já fiz tantas transições, tantas mudanças pessoais e profissionais que eu, particularmente aqui, abrindo o coração para vocês, eu tenho prazer no novo.
Eu gosto do novo. Também. O novo me seduz, o novo me chama realmente para o crescimento. E viver isso é também treino. Saber que existe os 5 passinhos para trás é um treino também consciente do tipo, isso que eu estou vivendo é ok, faz parte. Deixa eu procurar aqui alguém para trocar uma ideia, procurar um recurso de repente mais profissional, né? Para ajudar a orientar. Mas de qualquer maneira, essa mudança está baseada naquilo que você decide, passa a ser consciente de que vai ter um período de que não vai ser confortável e é normal, mas daqui a pouquinho você chega numa zona de domínio e a partir dali você entra numa tranquilidade um pouco maior para daqui a pouquinho maior, ou daqui a poucão, começar de novo. Porque são ciclos de mudança, né? Total. Casamento, trabalho, escola, namoro. E muda tudo, né? Cidade. Passinho pra trás, passinho pra frente, passinho pra trás, passinho pra frente, né? As pessoas que, né, passaram por tudo isso, eu acho que aí a Ana ainda tem muito caminho pela frente, mas ter essa consciência dos passinhos pra trás faz muita diferença em você aceitar a mudança, né? De você não realmente não... Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. E a inconstância? Né? Porque tem a mudança e tem a inconstância. Aquela pessoa que tá eternamente insatisfeito com tudo. Da onde vem isso? Vocês conhecem gente assim? Sim. E o que passa isso pra vocês, assim? Conhece, Ana? Bastante, conheço. Diga aí. Eu acho até delicado, mas eu sinto que a partir do momento que você não aceita o lugar que você tá e a forma como você pode lidar com isso, você sempre vai buscar outra coisa. Digo isso por mim. Eu morei em São Paulo, mas eu sou de Minas, então quando eu fui pra lá pra fazer faculdade, eu decidi que eu ia. Não foi ninguém me obrigou. Eu falei, eu vou. Minha mãe vai ficar, eu vou, não tô nem aí. E eu cheguei lá e eu tava infeliz. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Por que eu fiz essa decisão? São Paulo era tão melhor, mas é aquilo. Conheci muitas coisas novas. E aí, chegou num ponto que eu falei, não, então eu vou me mudar. Aí mas eu vou estar infeliz lá. E eu falei, gente, eu não posso ficar esperando que eu vou ser infeliz em qualquer lugar, porque senão eu nunca vou conseguir ser realizada em nada. Então, eu acho que aproveitar o máximo que a gente consegue onde a gente tá, leva a gente a desenvolver melhor. E aí sim tomar decisões, porque ok estar infeliz, mas você vai tomar uma decisão que vai continuar deixando infeliz? Não vale a pena? Tem que entender mais o que é isso. Eu acho que existem pessoas cronicamente assim, eu acho bem complicado de lidar. Mas, essa é a minha opinião. Não sei a sua, porque eu também sou psicóloga, mas assim, acabei de me formar, né? Então... Eu vejo muito isso no otimista e no pessimista. Né? Então, o otimista, ele vai. E eu sou uma pessoa, eu me considero muito otimista. Nossa, eu detesto estar rodeada de gente pessimista. Eu falo, não, gente, peraí. Tá, pode ser que tá difícil, mas vai melhorar, vamos ver o caminho. Eu faço esse exercício muito com o meu time, né? Eu falo, vamos exercitar a solução desse problema, não vamos se apegar ao problema. Porque existe muita coisa que a gente tem que resolver na vida, né? E aí, tanto a minha mãe e minha irmã, elas me trazem um problema, eu falo, nossa, mas é só isso? É tão simples de resolver. Elas, ai, Elaine, para você é tudo muito simples, mas porque de fato é. Né? Eu falo assim, a única coisa que a gente não resolve nessa vida é você estar doente numa cama de hospital. Você não tem opção. Pro resto, meu bem, só vai e resolve. Porque se a gente começa a olhar o pessimismo, você não prospera. E isso está muito conectado nesse ecossistema que a gente se conecta. Com quem você quer se conectar? Que tipo de gente você quer ter perto de você? E às vezes você pode ser também uma luz ali na vida de uma pessoa que é pessimista, mas a escolha é dela de querer mudar esse jeito ou não. Né? Então, existe esse lado do otimista e do pessimista. Do pessimismo, né? Eu busco sempre ser otimista para tudo na vida, para tudo. Porque essa inconstância, né, da mudança, né, essa coisa da pessoa que quer mudar, ela acha que algum dia ela vai encontrar alguma coisa que vai dar certo, mas tá nela, né? Tá nela? Que é essa história do pessimista, tá nela, não é às vezes o ambiente, né? Tem gente que faz tudo dar certo, tem gente que faz tudo dar errado. Essa é a verdade. Você fala, meu Deus do céu, né, André? Socorro, Deus. Não é? Tem gente que faz tudo dar errado. Socorro. Tudo nunca dá errado pra ela. Não, você pode estar em Nova York, pode estar em Paris, pode estar em São Roque, pode estar onde em Minas. Fala uma cidade boa de Minas.
Tiradentes. Tiradentes. Você Tiradentes. pode estar em Tiradentes. Se você é o tipo de pessoa que faz dar errado, vai dar errado. Vai dar errado, Vai. vai. Se faz dar certo, vai dar certo. É verdade. Tem uma questão também que, nesse sentido, que tem gente que ela deposita no lugar uma esperança que tá nela, na verdade. Não, então eu vou pra Tiradentes porque lá minha vida vai ser melhor. Aí você chega lá, as ruas são de pedra. Você vai reclamar na rua de pedra. Sim. Não, então eu vou pra São Paulo, que lá é bom, que lá tem metrô, tem asfalto. Aí chega aqui, é um caos, é um trânsito, é gente empurrando. Você tava no metrô ontem, me empurraram pra dentro do metrô, assim. Então, assim, se você não tiver minimamente um autoconhecimento, uma convicção de que depende de você, das suas ações, do seu estudo, do seu preparo, ir atrás e fazer acontecer, você vai entrar no grupo de um exemplo que a Elaine trouxe, dos pessimistas conscientes. É. Tá tudo ruim, tudo é uma porcaria, Deus não me funciona, livre. o país tá horrível e vai andar pra trás. É. Os 4 passos da Andréia pra trás serão milhares de passos pra trás. Vão ser sempre, né? Sempre. Não, e a outra coisa da mudança engraçada que você vê é a pessoa que ela muda não querendo mudar. Então ela fica buscando no que ela, na mudança, aquilo que estava lá atrás, né? Então, quem muda de cidade é muito comum falar isso. Eu que moro, vive fora do Brasil, a gente vive com gente que fala assim: ah, mas a comida no Brasil é maravilhosa. Eu entendi, mas agora você está vivendo essa comida, então vamos começar a gostar dessa comida? Ah, não, mas o pessoal no Brasil é muito caloroso. Então, mas agora tem outras coisas aqui. Então, o que tem de legal aqui, além do povo brasileiro que tá lá, que é bacana mesmo? Será que aqui também, de repente, a seriedade deles em lidar com determinadas coisas, o cumprimento das regras, também não é legal? Então, vamos começar a gostar disso aqui? Porque essa é outra coisa também. A gente muda não querendo mudar. Então, o nosso cérebro tá lá atrás, a gente começa a ver aquilo com um saudosismo, né? Que é esse olhar do passado, e aí não anda. Não anda, porque sempre o passado tem um gostinho melhor. Porque é o conforto, é gostoso mesmo, né? Mas eu vi situações recentes até de pessoas falando assim, nossa, foi tão boa aquela época, foi tão legal, e, por exemplo, a pessoa voltou pra lá. É. Horrível, não é a mesma coisa. Que esse episódio aqui, ele tá sendo assim agora. Se a gente gravar com o mesmo tema, com as mesmas pessoas, com as mesmas roupas, a mesma luz, mesmo tudo, daqui 3 meses, vai ser diferente. Já era, o momento ele é único, né? Ele é vivido especialmente naquela ocasião. Mas tem alguma coisa que ela é mais alavanca de mudança? Por exemplo, dinheiro, por exemplo, um amor, por exemplo, um prazer. Tem alguma coisa que mexe mais com a gente para mudar? Vocês acham? A religião, eu quero mudar o tempo todo, né? Então, eu acho que quando a gente abre a nossa mente e viaja para fora e come coisas diferentes, eu falo, gente, não me apresenta mais nenhuma comida nova, porque o meu repertório de alimentar já tá gigantesco, mas eu quero. É uma ânsia pelo novo, né? Uma ansiedade pelo novo que eu tenho. Então, cara, eu acho que depende muito do nosso momento, né? Se você tá muito estagnado no seu trabalho, tá infeliz na sua casa, na tua família, não reclama, vai você, é isso que vai te impulsionar. Porque se você ficar nesse movimento do reclamar, cara, você só vai estar prejudicando o entorno, né? Então, a partir do momento que você se vê não evoluindo mais como um ser humano, com aprendizado, não é o ambiente. Seja você a mudança. Seja você a mudança. Então, pode ser vários fatores que podem acontecer na nossa vida. Esse mesmo que eu falei, eu fiquei 8 anos numa empresa, eu falei, cara, eu fiquei bastante tempo aqui, não estou conseguindo mais evoluir. E 8 anos é bastante, tá? Imagina falar para bastante. Ana, ficar 8 anos numa empresa hoje em dia. Mas, não, jamais. Não. Socorro, né? É uma vida, né? Essa é uma 8 boa anos. pergunta para as gerações, porque isso mudou com as gerações, né? A história do tempo, a permanência, né? Pois isso mudou muito com a geração. Eu acho fantástico, porque às vezes muitas pessoas, você pergunta, minha mãe ficou 25 anos no banco. E às vezes ela ficou infeliz. Ela gostava bastante. Mas quantas pessoas não ficaram infelizes nos lugares que trabalhavam porque precisavam, né? Era o status. Na época você no ficava... casamento, né? E no casamento. Então era um status você ficar muito tempo naquele lugar. Pô, fiquei 20 anos. Uau, uma excelente profissional. E hoje eu gosto disso, sabe? Que bom que as pessoas têm essa opinião e podem mudar de emprego. Pô, não estou feliz. Olha só que evolução na sociedade a gente teve, né? Eu estava num evento e aí o palestrante ele falou disso. Ele falou, graças a Deus a gente evoluiu muito, porque, né, você vê a história medieval, ela era tenebrosa. É uma coisa assim, né? Muito triste de se ver a evolução da humanidade. E eu fico muito feliz da gente se desprender das coisas, das situações, ter essa liberdade, né? Então,
Graças a Deus a geração nova não fica, porque tem outros propósitos. Não é só dinheiro ou benefícios, hoje é propósito de entrega, né? Qual é o legado que eu vou deixar aqui? Sim. É isso que eu vejo muito no mundo corporativo, sabe? Você sente isso, Ana? Sinto. Sente. Assim, quero fazer dinheiro? Sim. Mas eu tenho muito esse sentimento. Eu quero fazer alguma coisa legal. Eu quero fazer alguma coisa útil. Alguma coisa que no futuro, quando eu tiver meus 80 anos, eu vou lembrar e vou falar, que legal que eu fiz isso. Eu participei disso. Então, eu vejo que ainda tem muitas pessoas que estão mais ligadas ao lado do dinheiro. E eu acho que a gente precisa. Então, esse foi um alavancar, assim. Eu vim também porque São Paulo tem mais oportunidades e que relativamente paga melhor do que na minha cidade. Uhum. Mas não era só por isso. É uma oportunidade de ter acesso, de ter contatos com empresas maiores, que eu sinto que eu posso crescer mais e ter uma visão de mundo ampliada. Trabalhar em multinacional, uma coisa assim. Eu não quero lidar só com o que eu tenho aqui. E aí eu vejo muitas pessoas da minha geração também tendo esse sentimento. Eu não teria problema de ficar numa empresa por muito tempo. Eu acho que se fosse o meu propósito crescer dentro da empresa, muito legal. Mas eu vejo que a maioria das pessoas da minha idade tem isso mesmo de eu quero buscar, eu vou ficar aqui por 5 anos. 5 anos ainda acham Bastante, já né? bastante. Porque eu quero mudar, eu quero experienciar coisas novas, eu quero testar uma nova área. Então, Então É bem intenso. tem um quê de experimentação aí também, né? É. Experimentar mesmo, de ver se é bom, se não é bom. Interessante, porque até algumas gerações atrás, o dinheiro determinava muito para manter a família, para ter o status e tudo mais. E foi mudando mesmo o mundo nesse sentido, né? Acho que tem ainda uma camada importante da população que essa discussão está distante, né? Trabalha porque precisa, é o que dá, é o dinheiro que consegue fazer e pagar as contas. Mas existe uma transição na sociedade de buscar um pouco mais disso que você trouxe, né? De onde é que eu consigo experimentar e aprender coisas novas, ao mesmo tempo que eu consigo gerar valor, mas não com um compromisso muito sério, muito longo. sim. Né? Então, me parece que os ciclos também encurtaram nesse sentido, né? O ciclo de 25 anos era comum nos anos 40, 50, 60, 70, até os anos 80. A partir dos anos 90, 2000, já reduz um pouco para 10 anos, 5 e tal. Hoje em dia, a sua turma mesmo roda a cada um ano e meio, 2, Pois é. estourando. Então, encurtou, né? Tá muito mais dinâmico, né? Tá acelerado. É uma mudança acelerada em vários aspectos. E eu acho que ficou menos linear, né? Porque a gente, quando entrava numa empresa, era aquela coisa, eu vou fazer esse cargo, depois eu vou virar isso, depois eu vou virar aquilo. Eu lembro quando a gente fazia programa de trainee, as pessoas falavam assim, o que você quer? Eu quero virar diretor, quero isso. Então, as pessoas já tinham essa coisa de, eu vou subir aqui. E agora eles estão dizendo, não sei se quero, não sei se vou. E sem muito resposta. E eu acho isso muito legal, né? Porque não preciso ter resposta agora, deixa a vida um pouco me levar também. E eu experimentando, tateando. Não no sentido de deixar me levar aleatoriamente, sem responsabilidade, porque eu acho que isso também é uma coisa que eu escuto muito falar das gerações e eu não concordo. Quando começa com essa história, porque a geração nova não tá nem aí. Não é isso. Não. É a geração tateando, é a geração experimentando, mais curiosa, né? Eu vejo isso de uma forma muito bonita. Mas aí eu quero agora fazer uma provocação. E ficar, não é bom? Se você estiver feliz, sim. Acho que a mudança ela tem que vir quando você está infeliz. Se não te contribui mais. Então, foi o que ela falou. Tudo bem ficar 5 anos numa empresa, se dentro dessa empresa eu estiver feliz, entregando propósito, se eu estiver num relacionamento legal. Então, tá tudo certo. Porque ficar entrega coisas boas também, né? Sim. As meninas que ficaram na sua cidade têm também coisas que você não tem. Nossa, com certeza. Elas têm as amizades ali. Não tenho. Mas eu acho que ficar também é uma escolha. Porque a gente sempre pensa, perdi aquilo porque eu escolhi isso. Sim, toda escolha leva a uma perda. E ok. Mas tem que saber escolher. Você tá disposto a mudar? E é isso. Se eu estou feliz no local que eu estou, eu não vou mudar agora. Eu, no meu caso, vim aqui porque eu quero passar um tempo morando nessa cidade que todo mundo fala que é um caos. E eu amo. E tudo bem. A minha avó já não gosta. Pai, por que você tem que ir? Por que você não volta? Eu não posso agora. Eu não tava feliz. Eu preciso buscar também a minha felicidade, o meu desenvolvimento profissional. Então, ficar é bom. Eu escolho ficar hoje. O que pra mim funciona. Que é o que a Mas Elaine pode não falou, né? funcionar daqui um mês, daqui 2 meses. Ou seja, a gente tem estágios de mudança. Estou numa situação, pegando o que vocês trouxeram, onde alguma coisa aconteceu, seja em busca de mais felicidade, mais dinheiro, seja lá o que for, mudei.
mas existe um ficar no próximo passo da mudança. Você veio para São Paulo, você está ficando, tá no gerúndio mesmo. Estou ficando, tô aqui, fiquei. Então, o processo de mudança aconteceu antes, que é uma análise em si. Aconteceu a mudança, entrei numa vida nova, é um novo ficar. Sim. E só vai mudar depois se acontecer mais alguma outra coisa que você queira Mas fazer. talvez isso seja uma inversão, né? Porque no fundo a gente falava muito que é o que a gente estava falando aqui, de ficar e mudar quando. Agora talvez é o contrário, assim, eu mudo e fico quando tá indo legal pra mim. Quando não tiver, eu trago a mudança, principalmente para alguém que gosta de mudança, né? Mas, então... O ficar é provisório. As coisas agora estão começando a inverter, né? Isso é muito interessante. Você quer perguntar? Não, eu queria inverter então a provocação. Vou inverter a inversão. Que é o seguinte, isso talvez não seja uma fuga? Pergunta pra Elaine, ó, ela que gosta de mudar. O que você acha, Elaine? Olha, na minha experiência, até o próprio exemplo que eu trouxe na CEMED, né? Eu cheguei para entregar treinamento para o time comercial. Mas eu vi que não era só treinamento que ia mudar a vida do cara. Eram outras coisas que nem do meu escopo eram. E eu assumi, eu falei, cara, eu preciso de cuidar de comunicação, que tá solto aqui, ninguém tá cuidando. Isso aqui é importante, isso aqui vai ajudar, vai virar o ponteiro. Vamos trazer um programa de reconhecimento, também não era meu escopo. Então, dentro da minha cadeira, eu comecei a inventar outras coisas. Eu comecei a me reinventar para o diferente, dentro da onde eu estava, sem mudar de cargo, sem mudar de... E aí, a LG sabe, a minha trajetória lá, eu cheguei sozinha e hoje eu tenho um ecossistema com 7 pessoas comigo, em 2 anos. Porque lá a gente tem, né, uma dinâmica muito, muito intensa, mas também tem que provar valor, né? Você tem que mostrar que faz sentido. E aí a gente foi crescendo e tudo mais. Mas sempre no ambiente que eu tô, eu olho como eu posso fazer diferente ali dentro mesmo. Né? Então, trazer coisas diferentes do seu escopo e você olha para o lado, e isso é diferente, né? Porque você olha para o lado, as pessoas não querem sair da zona de conforto, né? E isso é desconfortável. Quando você inventa, vai tudo certo, eu vou ter que trabalhar mais horas, eu vou ter que pensar mais, eu vou ter que queimar mais neurônio. É isso. E nem todo mundo está afim de abraçar a causa, né? Por isso que eu falo do propósito e do legado que a nova geração traz, que eu acho fantástico. E isso eu me conecto, sabe? Dinheiro é bom, com certeza. Tá, mas tem gente? que fazer sentido. Necessário. É muito bom, tá? Não vou falar que não. Universo, pelo amor de Deus. Pra comprar todos os pratos de comida que você gosta. Exatamente. De japonesa, tailandesa, bistrô. Tem que ter uma graninha. Né? Tem que ter também. Mas e o seu legado, né? Que história você deixa ali, sabe? Que transformação na vida você traz pra... É isso que eu gosto. Isso me brilha muito. Olha, ontem eu estava fazendo bench com uma moça que eu conheci num curso do Ale Prats, que o Ale Prats, ele está sendo meu mentor também. Ele me conheceu dando uma palestra, ele falou, Elaine, eu tenho um curso, imersão de 6 dias, você topa aí? Eu falei, vamos embora. Vou ficar 6 dias confinada com desconhecidos, olha só. Aí conheci a Vivi também, que é uma amiga agora minha, e aí eu vou conectando muito com essas pessoas vou. E aí a gente estava falando muito desse negócio, né? Esse movimento, tudo isso que eu converso aqui com vocês, ou que eu converso com outras pessoas num bench, as pessoas percebem que eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, que é diferente. Hoje em dia você encontrar pessoas que amam o que fazem. Eu amo muito o que eu faço, amo de verdade. E acaba transparecendo isso para as pessoas. E aí, conforme eu vou conectando, eu faço questão de contar para todo mundo como é que foi aqui a conversa com vocês. Se eu fui no evento sozinha, eu chego lá pro meu time e falo, olha, hoje eu aprendi isso. Legal. Aí fica do outro de querer absorver isso ou não. Mas dentro do teu ambiente, cara, você tem um universo de possibilidades que você pode o aplicar. Ficar não precisa ser chato, né, também. Isso. O ficar... E aí apareceu até uma palavrinha que agora tá na moda, que é o se reinventar, né? Porque o ficar dá para se reinventar dentro daquele lugar, dentro daquele espaço. Dá. E acaba sendo uma mudança, né? E acaba sendo uma mudança. Tem uma frase do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, que depois ele vendeu o LinkedIn para a Microsoft. Caso você não saiba, o LinkedIn é da Microsoft. Que é mais ou menos assim. Tem pessoas que falam que estar na empresa há 25 anos é ela ter vivido os 25 anos. Ele fala, eu acho que não. Eu acho que você fazer várias coisas sendo na mesma empresa ou em outras é você ter vivido os 25 anos. Então, uma coisa só vai ser aquela realidade vivida muitas vezes a mesma.
Você numa mesma empresa, 25 anos, ou em outras, você viveu coisas distintas, diferentes, em áreas diferentes, com pessoas diferentes, com processos diferentes. Isso provavelmente não, é muito certo que isso te desenvolve, te impulsiona muito mais, né? Viver coisas novas. E está chegando ao fim. Ah, eu não acredito, Andréia. Já, olha lá. Vamos fazer o nosso seguinte, relógio. a gente tem o maior podcast do Brasil, é o Podpah, depois tem o Flow, os maiores. Tem episódios lá de 3 horas, 4 horas. Vamos começar a fazer um de 5 horas. Verdade. Cada episódio é Tem que 5 horas de duração. Já pensou? Bom, gente, para terminar, eu tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu muito com vocês. E eu queria que vocês dessem um conselho para a geração de vocês. O que vocês aprenderam e o que vocês acham que tem que ficar hoje de mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Sai da zona de conforto. Sai da sua bolha. Você vai ver que, como a LG falou, às vezes a mudança pode ser positiva ou pode ser negativa, mas sempre vai te trazer um aprendizado. Mas sai da sua bolha. Sai da zona de conforto. Eu tenho certeza que a evolução, ela tá no momento que você vira a chave e abre a porta. Ana. Eu sinto que o meu é parecido com o seu. Principalmente pro pessoal da minha idade. Eu tenho 24 anos, então ainda tenho a vida toda pela frente. Mas é tentar. É isso. Não deixa de tentar, porque uma escolha de mudança pode ser que mude seu futuro inteiro. E se a gente se prender muito ao que a gente conhece, a nossa zona de conforto, a gente nunca vai saber o que tem do outro lado. Então... Muito bem. Então, Muito bom, gente. Prazer ter vocês aqui. Foi muito bacana e a gente entrega com chave de ouro mais um episódio, hein? mais um episódio, tenho certeza que você que ficou aqui até agora, ouvindo ou assistindo, gostou. Então, curta, comente, compartilhe, fale dos outros, marque a gente no Instagram, poste no LinkedIn, mas poste, compartilhe, faz essa mensagem chegar no maior número possível de pessoas, porque vai ajudar, vai agregar, vai impactar e transformar a vida de alguém. Então, até a próxima.